13ª semana. Hoje nós vamos falar de um livro bem fácil de compreensão. Um livro muito popular. Lido e relido toda hora, todo momento. Parece até que é Salmos. Hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse de João. Tá bom? O Apocalipse de João é um texto intrigante. Intrigante. Esse foi um dos primeiros livros que eu li, logo após a minha conversão, lógico, sem nenhum tipo de experiência ou ferramenta apropriada, e eu não entendi nada. Qual o livro mais fácil? Eu não entendi nada. Vamos ver aqui se os outros, né? Não foi uma leitura produtiva naquele momento. Assim, Já pulou pro final da naquela época, né, eu era um novo convertido e não tinha orientação, não tinha ferramentas, eu simplesmente li e no final falei, não entendi nada. Vamos começar pelo fim. Saber qual é o final da história? Essa foi a primeira parte da minha relação direta com o texto do Apocalipse. Foi essa experiência que não teve frutificação nenhuma. Após alguns anos, vários anos depois, eu, como sempre fui de uma tradição pentecostal, né? Eu comecei a ir ao livro do Apocalipse, abordando ele de uma forma sempre futurista, sempre jogando ele para frente, sempre jogando ele para amanhã, para o futuro, para as coisas que vão acontecer, 1900 bolinha para frente. Então eu sempre olhei os textos do livro de Apocalipse sempre lá para frente, para muito distante, para muitos anos à minha frente. Então eu sempre olhei, por estar dentro de uma tradição pentecostal, a tradição pentecostal ela sempre viu e observou o livro do Apocalipse como algo para o futuro, sempre olhando por uma escatologia lá na frente, muito distante, para as coisas que virão lá no futuro. Então eu fui lendo o livro de Apocalipse dentro desse contexto. Nesta minha jornada cristã, eu observei que o Apocalipse ele tinha um discurso assim difícil de se entender, e nessa jornada eu encontrei muito poucas pessoas que soubessem explicá-lo ou que soubessem fazer uma exposição desse livro como deveria de fato ser feita. Por exemplo, se eu perguntar para você que você já escutou, eu não estou falando de temas do Apocalipse. Eu estou falando, você já escutou alguém pregar o livro do Apocalipse, do começo ao fim, do capítulo 1, do capítulo 22, expositivamente? Não estou falando de pegar temas, as 7 igrejas, não sei o quê, a Nova Jerusalém, pincelar temas da Apocalipse. Estou falando alguém que expor, capítulo por capítulo. E eu nunca vi. Eu nunca, dentro do contexto pentecostal, vi um pastor, um expositor, uma igreja trabalhar expositivamente. Tem uma missionária que foi da nossa igreja, da Mancião. Ela expôs o livro do Apocalipse da nossa igreja aqui. Você... Ela foi assim, resumidamente, porque ela é uma pregação, sim. Mas ela fez, do começo ao fim, ela fez. Então foi a primeira vez que eu vi. Isso, eu não tive essa oportunidade. Você, Marcinho, foi um privilegiado. Porque, assim, é difícil alguém pregar expositivamente dentro do livro do Apocalipse. É muito raro você escutar alguma pregação, alguém expondo isso. Não estou dizendo temas do Apocalipse. Temas do Apocalipse, eu escutei um monte de gente pregando os temas do Apocalipse.
Eu estou dizendo pregar o Apocalipse como se fosse um texto, como as epístolas de Paulo, as epístolas de João, esse tipo de coisa, esse tipo de contexto. Então, foi muito pouca a experiência que tive ao ver alguém pregar desta forma. Então, essa foi a minha terceira experiência no caso, né? Primeiro, aquelas abordagens futuristas. Sempre que eu escutava alguém tocar em um tema do Apocalipse, era ligado ao futuro. O mundo vai acabar amanhã, Jesus vai voltar, vai destruir tudo, aquela coisa toda. Ou a minha inexperiência de não saber nada sobre o livro e ler e não ter fruto algum colhido disso. E a terceira foi não encontrar alguém que naqueles períodos estivesse trabalhando esse contexto de exposição do livro de Apocalipse de uma forma mais exaustiva, expositiva, explicando verso a verso, item a item, bloco a bloco. Isso é raro você encontrar. Eu não estou dizendo que não tem, mas é raro. Naquele período que eu comecei a lidar com o livro de Apocalipse, poucas vezes eu vi alguém fazer. Hoje eu sei, hoje eu conheço pessoas que fazem isso e de uma maneira magnífica. Porém, sempre que alguém falava ou tocava no tema Apocalipse, era sempre dentro de um cenário apocalíptico e caótico. Nunca vinha nada de bom do Apocalipse. Era sempre caótico, era sempre vai acabar, vai destruir, o cavalo vai vir, a morte está vindo, a fome vai acontecer, as enchentes, as tragédias, aquela coisa toda, as 7 taças daqui, as 7 tiras dali, não sei o quê. E eu só via algo caótico. Então eu estava dentro desse contexto, com raríssimas exceções, raríssimas, muito raríssimas, encontrava alguém que falava alguma coisa positiva do livro de Apocalipse. Era sempre, a pegada do Apocalipse era sempre algo destruidor, sempre algo, vai acontecer uma desgraça daqui a um tempinho, e se você não estiver bem com Deus, tu vai partilhar dessa desgraça com todo mundo. E eu ficava, cara, que história fascinante, né? Se não estiver bem, vai tá no bojo, sendo tocado pelos demônios, buscando a morte fugindo de você, aquelas ideias que tem no Apocalipse, que você fica doidinho, né? E assim, aos poucos eu fui entendendo algumas coisas, aos poucos eu fui vendo que o Apocalipse ele não era tão caótico assim. Então, dentro desse contexto, eu fui aprendendo também, eu sou, como vocês sabem, acabei de falar, eu venho de uma tradição pentecostal. A tradição pentecostal é uma tradição que sempre olha para o futuro, quando lida com o Apocalipse. Sempre olha para o futuro. Mas eu já gostaria de abordar, pelo menos com você, algumas coisas referente a uma abordagem que talvez você escute alguém fazer sobre o Apocalipse. Então aqui eu já vou começar a explicar para você, como é um panorama, existem várias leituras que são feitas referente ao Apocalipse. O Apocalipse não tem uma única leitura. O pentecostal vai fazer a leitura de uma forma, mas existem outras pessoas que farão a leitura do Apocalipse totalmente diferente de uma tradição pentecostal dispensacionalista. Tá? Essa palavrinha é uma palavra estranha, talvez para você, né? É que o contexto pentecostal, ele olha para as eras da humanidade ou da vida nesse planeta por meio de dispensações. Então, nós estamos falando do período do Apocalipse sempre como uma dispensação para o futuro, após o arrebatamento da igreja. Então, tudo que um pentecostal de uma tradição dispensacionalista observa quando faz uma leitura do Apocalipse, é sempre
pós-arrebatamento da igreja. Então, tudo que está no Apocalipse para o pentecostal é o quê? Depois do arrebatamento. É comum. Vai em vários contextos pentecostais, é sempre... o que impede o Apocalipse, ou a boa parte do que está no Apocalipse, não está acontecendo nesse exato momento? A igreja ainda está aqui. Mas essa é a leitura pentecostal. Dispensacionalista. Tá bom? O que é o dispensacionalismo? É olhar o período da história da humanidade por meio das suas eras. A era da inocência, a era da morte pós a queda e assim sucessivamente. Hoje, o período da graça. Então, dentro de uma teologia dispensacionalista, eu estou no período da graça. Este período da graça, eu tenho um intervalo de tempo que foi aberto para que nós, que não somos judeus, pudéssemos escutar a mensagem do Evangelho e por esta mensagem sermos salvos. Então vamos dizer assim, como Deus tivesse aberto um parênteses na história para nós entrarmos dentro desse parênteses. Aí ele falou, olha, Israel, vou te deixar aqui no cantinho um pouquinho, lá no futuro eu volto e converso contigo. Então, neste exato período, para os dispensacionalistas, este período é um período da época da graça, ou a dispensação da graça. Depois você tem a conclusão. Então, por exemplo, eu tenho 4 leituras diferentes, de pessoas diferentes, quando lidam diretamente com o texto do Apocalipse. Isso é importante você entender, você vai receber esse material depois em casa, mas sempre está dando uma olhadinha. Porque dependendo da pessoa e da tradição cristã que ela segue, batista, reformada, pentecostal, metodista, anglicana, dependendo da tradição, ela vai fazer uma leitura diferente do Apocalipse. Então, por exemplo, eu tenho uma turma que entende que essas etapas do Apocalipse são etapas históricas. Então, eu tenho acontecendo nesses períodos dentro do Apocalipse uma história que são sucessivas. Então ele olha, quando ele chega próximo, ele chega ao texto do Apocalipse, ele vai olhar o Apocalipse como uma grande história com vários momentos acontecendo. Isso é um tipo de leitura. Mas eu também tenho uma segunda turma aqui, que ela olha, por exemplo, o primeiro está olhando para uma história que está acontecendo. O segundo é um grupo que olha para a história como se ela já tivesse acontecido. Então esse grupo se chama preterista. Pretérito, aconteceu, está no passado. Então para eles, o que está no Apocalipse já aconteceu, não vai acontecer. Isso ficou lá atrás, no período de João. Então ele olha para o texto do Apocalipse e vai ver o texto do Apocalipse como algo que já aconteceu. Existe um homem muito famoso na nossa nação brasileira que faz a leitura dessa forma. Quem você acha que é? Um pregador muito famoso, contexto nacional. Eu gosto dele. Não sei. É presbiteriano? É presbiteriano. A Podemos faz uma leitura de um texto que já aconteceu. Então, quando você escuta o Augusto Nicodemos, às vezes, colocando isso para o grande público, ele vai falar, vai abordar o livro do Apocalipse dessa forma, como uma história que já aconteceu. Algumas coisas estão acontecendo, mas já dentro de um ambiente de tribulação, esse tipo de coisa. Então, a leitura é diferente. Mas aí eu tenho um terceiro camarada aqui. Choquei. Pois é.
Por exemplo, ele teve há pouco tempo na Consciência Cristã, que era um evento pentecostal, há alguns anos atrás, hoje já não é mais, e ele pregou sobre escatologia no livro de Marcos, dentro de uma visão preterista, num ambiente pentecostal. Já sabe que deu. Deu choque. Eu tenho uma terceira turma aqui dentro agora. Eu tenho um que é historiador, que está vendo as coisas como uma grande história que está acontecendo. Eu tenho um outro que viu como se já tudo aconteceu. Aí eu tenho um terceiro. Um terceiro é o idealista. Ele não vê história alguma. Ele ele quer tudo pro momento. Está acontecendo agora, é agora. Não, assim, isso é coisa que acontece na história. Então, para este camarada, esses símbolos, eles não vão descrever eventos futuros ou eventos históricos. Eles vão revelar só espiritualidade que não estão relacionadas com o tempo. São idealistas. É só para este momento. Então essa é uma outra turma que está lendo o livro de Apocalipse e está falando, não tem nada de história aqui. Também não tem nada de eventos proféticos. O que está acontecendo aqui é tudo espiritual e é para agora. Esquece esse papo de futuro ou de profecia. E eu tenho o quarto grupo, que seria, por exemplo, nós, os pentecostais, em suas 98% de pessoas dentro do pentecostalismo, possivelmente vão crer desta forma, que o Apocalipse, o texto do Apocalipse é sempre para o futuro. Só vai ocorrer o que está dentro do texto do Apocalipse após o arrebatamento da igreja. Aí a desgraça entra no mundo. Enquanto não tem arrebatamento, a coisa não vai rolar. Então, por muitos anos, eu fui me deparando com essas leituras. Olha, via um autor, falava isso. Via o outro autor e falava aquilo. Via esse aqui está falando uma coisa que está contradizendo todos. Aí eu comecei a ficar confuso. Falei, peraí, quem está falando a verdade nisso tudo? Quem está fazendo uma abordagem correta disso tudo? Aí é que entra a confusão, porque você tem o A dizendo, o B dizendo, o C dizendo, o D dizendo coisas totalmente diferentes acerca do mesmo livro. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. Aí eu comecei a perceber que a minha leitura do texto também estava sendo influenciada por uma forma futurista. Então eu comecei a ir ao texto do Apocalipse, escrito por C.S. Lewis. C.S. Quando o Lewis. pessoal falava qualquer frase, fala assim, Clarice Lispector, ele nem era. É mais ou menos isso aí. Ou é muito comum, Martinho Lutero, tu não sabe se foi Martinho Lutero que escreveu aquilo, João Calvino, C.S. Lewis ou Clarice. Sempre tem lá, quando você vai falar, onde está essa fonte? Que livro? Onde está essa fonte? Aí eu vi em algum lugar, você não sabe de onde veio, para onde vai. Então, essa terceira turma, a mais atual agora, ela tem dito que, assim, eu não sei quem escreveu, pode ter sido escrito por alguém da comunidade, um discípulo de Jesus Cristo, alguém muito importante na comunidade, que realmente teve a visão, mas eu não sei quem de fato é esse camarada. Ele pode ter usado o nome do tal João. Mas, no resumo, todo mundo, no geral, aponta o texto de João como João, o apóstolo de Jesus. Isso está mais ligado à tradição do que a uma certeza, tá bom, gente? Então, amanhã, de repente, você está lendo um livro, está lendo o texto de João, uma Bíblia de estudo, o autor lá vai falar, olha, esse texto aqui foi escrito por João. Você fala, não foi não, pode ter sido escrito por João, talvez, quem sabe, mas isso não nega a verdade do texto, tá bom? Isso não nega. Eu sei que tem um João aqui, eu só não sei quem é o João.
Ele pode ter sido João, apóstolo de Jesus, ou não. A gente nunca vai saber. Só na glória. Mas o que a gente sabe é que o texto é verdadeiro. E que ele faz um convite. No andar geral da carruagem, a gente vai afirmando que é João, o apóstolo de Jesus Cristo. Bota na conta. Então, no geral é esse. Por exemplo, aonde ele escreve isso? Na ilha de Patmos. Todo mundo sabe, na ilha de Patmos. Agora vem a questão, ele foi lá porque foi enviado, que estava sendo exilado, ou ele foi lá para receber as revelações de Deus? Exilado, né? Os dois? Era um plano divino ele ser exilado para receber a revelação? Exilado. E agora? E aí, Marcinho? Eu tô aqui. E agora? Então, quando a gente faz a pergunta, existem duas possibilidades. Primeiro, assim, os historiadores nos revelam, com muita informação, que o período em que João existe em vida é um período pacífico. Não há perseguição. A Ásia, aonde ou para onde ele vai dirigir o seu texto, ela é pró-império. Ela é a favor do império. Ela não está ali contra o império. Então, estamos falando possivelmente de um período de paz. Aí vem a primeira possibilidade. João foi para a ilha para receber essa revelação. Mas, como ele mesmo diz, eu fui exilado, dá-se a entender que ele foi enviado, obrigado a estar naquele ambiente, por causa de Jesus Cristo. Talvez, e eu concordo com essa segunda parte, que ele vai ser enviado, mas não por causa de uma perseguição, por causa de uma pressão a um culto que ele vai se opor. Ele vai se opor a um culto. E ao se opor a um culto, ele tem que ser exilado. Não por causa da perseguição. Porque muitos falam assim, por causa de Jesus, por causa da perseguição da igreja. Eu escutei muita gente falar assim, João foi exilado na ilha de Patmos, porque a igreja estava sendo perseguida, e o imperador daquele momento era um imperador terrível, e tentou e tal. Não é. A Ásia é pacífica e é a favor do imperador. Ninguém está sendo perseguido naquele momento, ali dentro da Ásia. O que está ocorrendo na Ásia é um culto fortíssimo a um imperador. Aí eu tenho um problema. Se João se opôs a esse culto, ele foi automaticamente exilado. Aí sim eu tenho um problema. Então eu tenho duas hipóteses aqui. A primeira hipótese, ele foi por livre, espontânea vontade, receber de Deus revelações a respeito de tudo aquilo que Deus queria manter para ele. Segunda hipótese, ele foi exilado por causa de um culto existente na Ásia muito forte ao imperador e ele se opôs a esse tipo de culto, assim como a sua comunidade. Por isso que a perseguição não é no sentido de violência. A perseguição, assim, por maus tratos. Vou perseguir a igreja porque não fica a cara dos apóstolos. Não. A igreja sofre uma pressão religiosa porque ela não se dobra ao culto ao imperador, que é muito comum na Ásia. E isso vai ficar claro daqui a um pouco. Então, a maioria dos especialistas vão apontar que João escreve esse texto num período entre 81 a 96. Então eu tenho um período 81 depois de Cristo a 96. Dentro desse período eu tenho o tempo em que o Apocalipse vai ser escrito. Esse período é um período pacífico, mas que tem um forte culto ao imperador. E possivelmente a igreja da Ásia vai se opor a esse culto.
quando ela é solicitada a adorar o imperador, ela fala, aqui não, aqui é só Jesus. Como assim, não vai? Não, aqui não. Aí ela começa a sofrer uma perseguição, uma pressão religiosa para se dobrar ao culto ao imperador. Eu sei que ele questiono nisso, porque a maioria dos apóstolos, um morreu de cabeça abaixo, outro esfaqueado, não sei o quê, eu tô lá na ilha de Fátima, não sei o quê, eu achava Ele morre ele sozinho e tal, achava que era isso. Não, a região dele é uma região de paz. Porém, a sua oposição ao culto ao imperador vai gerar a ele uma pressão e um tipo de perseguição local ali. Não é que o império está perseguindo a igreja, mas na Ásia eles vão começar a ser perseguidos. Possivelmente eles terão problemas financeiros, porque eles não vão poder fazer tipo um comércio, eles não vão poder se reunir como igreja. Então várias denúncias vão começar a acontecer. A gente precisa entender aqui que esse contexto religioso é muito forte. Os deuses nesse contexto respondem por muitas coisas. Eu preciso ter uma boa safra, vou sacrificar o Deus tal. Eu preciso ter bons filhos, muitos filhos, vou sacrificar o Deus tal. Então, sacrificar, prestar culto às divindades locais era muito forte. E quando você se opõe a uma divindade, isso pode ser tido como, se nós não se curvarmos diante do culto ao imperador, o império pode quebrar, alguma catástrofe pode acontecer ao nosso império. Peraí, vocês da igreja estão fazendo um trabalho contrário. Não, nós vamos silenciar vocês. Então vamos lá, caminhando para o final. Como João distribuiu os assuntos? Como é que ele distribui os assuntos dentro do livro de Apocalipse? Então eu deixei para você um panorama. Imagina que você vai sobrevoar uma grande floresta. Você vendo toda a floresta de cima é uma coisa. Quando você desce na floresta, você vai olhando os detalhes, é diferente. Mas de cima você vê o todo. Então, por exemplo, quando eu olho de cima e vejo o todo, eu vejo, por exemplo, 7 cartas enviadas para igrejas. Eu vejo 7 selos, eu vejo 7 trombetas e eu vejo 7 taças. Então, o 7 é um número aqui de plenitude. Um número que fala de estar completo. Não precisa... Então, todos esses ambientes, 7 espíritos, 7 taças, 7 selos, fala de está fechado o pacote. A gente não precisa, não tem nada que esse pacote está devendo. Depois, esses selos, 7 selos, eles são interrompidos. Então, eu tenho uma interrupção no capítulo 7, no capítulo 10 e no capítulo 12. Então, entre esses selos, esses 7 selos, esses 7 castiçais, esses 7 isso ou aquilo, eu tenho dentro desses ambientes intervalos ou interrupções, aonde ele coloca dentro desse intervalo uma imagem, uma visão, um texto profético ali dentro. Então, tudo isso anotadinho, quando você chegar em casa, você vai olhar assim, vai olhar um por um, analisar um por um, tá bom? Aí qual é o final disso? Aí você está caminhando lá para o capítulo 17, o juízo sobre a Babilônia, a vitória do grande rei Jesus e novo céu, nova terra e o estado eterno lá no 22. Então eu tenho aí dentro desse ambiente todo o julgamento final e depois as visões daquilo que ele vai vendo. É interessante, quando eu falo sobre o texto do Apocalipse, que este texto, e foi isso que me fez olhar o texto de uma forma diferente. Porque lá no capítulo 1, no verso 3, se não me falha a memória,
Ele vai dizer que esse texto ele deve ser 3 coisas, ele vai dizer lá. Bem-aventurado aquele que lê esse livro. Então, feliz é quem lê esse livro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele vai dizer: feliz é aquele que ouve. Então, o texto dele deve ser lido e ouvido. Na comunidade, alguém iria ler e a igreja iria ouvir esse livro. E quando ela fizesse isso, todos eles em conjunto, eles seriam bem-aventurados. Não é isso que está no verso 3 aí? Mas veja só, como é um livro também que nos convida à prática. Porque ele vai dizer aqui depois, todos aqueles que também guardam, ou essa palavra guardar também pode ser traduzida por obedecer. Bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado é aquele que lê e aquele que obedece tudo aquilo que está dentro desse livro. Então você percebe que o livro de Apocalipse não é só sobre coisas do futuro, de algo muito distante. Ele é um livro muito atual e prático. João convocou a igreja a praticar, a guardar as verdades existentes dentro desse livro. Se você pegar a NVI, NVT, as versões mais atuais, elas já estão traduzindo o texto como obedecer. É isso? Entendeu? Então você tem que... Por isso que ele fala, olha, você deve se arrepender. Lá no finalzinho, ficarão de fora os cães, os feiticeiros. E vocês devem o quê? Se arrepender. Vocês devem colocar a fé no Cordeiro. Finalizando. Qual é a teologia do livro do Apocalipse? Nós já falamos sobre a sua autoria, já falamos sobre a sua composição, como é que ele é composto, já falamos como ele é distribuído, já falamos quando ele foi possivelmente escrito, em que ambiente ele foi escrito e por quem ele foi escrito. Agora, qual é a teologia que movimenta o livro de Apocalipse? Qual é a teologia que é desenvolvida dentro do texto de Apocalipse? É isso que é a coisa mais importante do texto de Apocalipse. O que vai mover o texto de Apocalipse é que ele vai apresentar Deus como o Criador e soberano e Jesus como aquele que vence todas as hostes infernais e poderosas do seu ambiente. Pasme, como é que Cristo vence? Como é que Cristo venceu o Império Romano? Tempo. A Duda falou que... Para pensar um pouquinho. Não responda rápido. Como é que Jesus venceu o Império Romano? Dando a sua vida. Também. Perfeito. Ele domina sobre a morte. Ele vence o maior de todos os inimigos. Na cruz, ele vai sentenciar. E na ressurreição, ele ressurge como o verdadeiro. O que o Império Romano não pode fazer? Vencerá? Quem venceu a morte? Jesus. Tudo isso vai controlar o livro de Apocalipse. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É isso que controla o livro de Apocalipse. A teologia essencial desse livro fala sobre a devoção da igreja ao Cordeiro que venceu. Por isso que o livro de Apocalipse não é um livro para amedrontar. É um livro de certeza a respeito daquele que venceu a morte. E este é o grande convite que ele vai fazer. Ele vai dizer assim lá no texto do capítulo 4, quando você lê o capítulo 4 e o capítulo 5,
Essa é a primeira imagem. Veja só, ele começa falando que ele foi levado ao céu. Aí ele entra em sequência com cartas às igrejas. Aí ele termina de conversar com as igrejas, ele dá uma espiadinha na sala do trono. Na minha visão, eu vi uma porta. Aí eu olhei lá para dentro e vi lá um grande trono. Não defini quem estava sentado, mas vi que do lado de quem estava ao lado do trono era o Cordeiro. Porque as duas coisas estão juntas. O capítulo 4 e o capítulo 5 é o que vai coordenar todo o livro. E quando ele convida a igreja a entrar na sala do trono, junto com todos os seres angelicais que ali estão, com todos os anciões que ali estão, ele convida toda a igreja para que ela reconheça e adore aquele que está no trono. Quando você lê o capítulo 4, você vai ver toda essa imagem sendo descrita. E pasmem, quando ele faz isso, ele está ecoando tudo aquilo que Isaías já tinha visto. Quem estava no trono e era santo, santo, santo. Aí você fala, será? Mas Daniel também foi levado ao ambiente celestial e viu aquele ancião sentado no trono. Aí você fala, tá, até aí tudo bem, mas você tem um outro camarada chamado Ezequiel, que também é levado ao ambiente celestial e ele contempla o trono e aquele que está assentado sobre o trono. Então, o que João está fazendo é ecoar dentro desse texto uma verdade absoluta que já existe nas Escrituras e convida a igreja do seu momento a se prostrar diante deste, que é aquele que domina sobre todas as coisas. Então, quando eu falei para você que lá na Ásia Menor eu tenho uma comunidade que é a favor do imperador, ela também presta muito ou muitos cultos ao imperador. O que João vai fazer aqui é, não, isso não. Por quê? Porque lá os imperadores, naquele momento, eles são chamados de quê? Senhor Supremo. Então você tem lá um imperador que quando alguém vai prestar culto, vai dizer que ele é Senhor Supremo. Por exemplo, o imperador do momento aqui de João é Domiciano. Ele recebe esse título de Senhor e Deus. Ele recebe, vão construir para ele um grande ginásio e o seu culto vai ser sim, muito, muito popular. O que João está dizendo e chamando a igreja e convocando a igreja é para sentar e contemplar o Cordeiro, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Rei. Aí ele vai mostrar isso tudo no capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 4, capítulo 5, ele domina todo o contexto do livro de Apocalipse. É a partir dele que todo o contexto do Apocalipse vai fazer sentido. Por exemplo, isso é título de curiosidade, tá bom? Para você ver a importância disso. E a gente vai finalizar aqui. Quantas vezes você acha que aparece a palavra trono no texto de Apocalipse? Tem alguma ideia? 7 vezes? 43 vezes a palavra trono aparece no texto de Apocalipse. Você vai olhando todo o ambiente do Apocalipse, trono, 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 está sentado no trono, 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 trono. Qual é a segunda palavra mais importante no texto de Apocalipse? Não é o 7. É o Cordeiro. Ela aparece por 28 vezes no texto do Apocalipse. Isso mostra para mim e para você que o texto do Apocalipse nos convida a contemplar o Cordeiro, a nos colocar diante do Cordeiro
E junto com todos os seres celestiais, o que você vai fazer? Vamos ler junto para a gente finalizar? Texto de João, Apocalipse 4, verso 7 em diante. Minha versão é NVI, tá bom? Lembrando que 4 e 5 estão unidos. Tá bom? Mas vamos pegar a partir do 7. Ele se aproximou e recebeu da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem se aproximou? Jesus Cristo. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 4 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações. Eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. Com o teu sangue compraste para Deus gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. Tu os constituístes reinos e sacerdotes para Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aí veja o que João vai contemplar aqui. Então olhei, ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, só para imaginar o futuro. E isso vai, às vezes, perdendo o sentido. Então, eu confesso que durante muitos anos, essa minha leitura a respeito do livro do Apocalipse, ela também foi enviesada por minha tradição. Eu passei a ler o livro do Apocalipse a partir da ótica da minha tradição. Mas se a minha tradição estiver incorreta naquilo que ela propõe, se a tradição A, B, C, D estiver incorreta na sua leitura, eu preciso tentar entender o que o autor queria. E essa foi a busca. O que esse autor quer dizer para o seu público? A pergunta nunca é o que esse autor quer dizer para mim. Quando eu faço essa pergunta, o que significa este texto para mim? Há 99% de chance de eu já entender o texto errado. Por quê? Porque o texto nunca foi escrito para o André. O texto fala sobre o André, ele serve para o André, mas ele não foi escrito diretamente para o André. Ele foi escrito diretamente para o João, para o Pedro do século I. Aí eu comecei a entender que a minha forma de abordar o texto estava totalmente equivocada. Que eu buscava no texto só temas referentes à teologia sistemática. O milênio, novo céu e nova terra, o juízo. Eu ia só buscar os temas que estavam relacionados a doutrinas, a sistemática. Mas para por um momento e faça essa pergunta. Será que João, na ilha de Patmos, estava pensando em categorias sistemáticas, em doutrinas? Será que ele pensava nisso naquele momento? Será que ele queria só transmitir doutrinas? Será que ele queria só transmitir conteúdos teológicos para quem iria ler esse texto? Aí essa foi a pergunta que me fiz. Falei, peraí. Poucas vezes eu quis saber qual era a intenção de João. Poucas vezes nós perguntamos por que João escreveu o que escreveu.
O que João queria alcançar com o que ele escreve? Lógico, o livro do Apocalipse é um livro que ele, imagine assim, ele é uma história que deve ser visualizada. Porque esse foi o estilo de literatura que João escreveu. Sabe aqueles contos que você vai contando com a criança, que você vai folheando com ela o livreto e as imagens do lobo mau, do chapeuzinho vermelho? Ela tá muitas vezes não entendendo o que você está dizendo naquele momento, mas ela está o quê? Captando toda a cena através daquelas imagens que estão sendo distribuídas ali para ela. Isso está acontecendo no texto do Apocalipse. Então eu comecei a perguntar, primeiramente, o que o João de Patmos queria quando ele escreveu esse livro, aonde ele queria chegar. Aqui começou uma nova jornada. Aqui começou uma nova ideia a respeito desse texto. Por quê? Porque eu comecei a perceber que João, ele tem um objetivo quando ele escreve esse texto, e o objetivo primário não é assustar ninguém. O motivo primário é convidar a comunidade a qual ele está se dirigindo para a adoração. Eu fui traumatizada com aquela música da Lauriette. Aquela, sabe assim, uma mistura de sangue com fogo. Passei a infância inteira com você. Assim, a minha compreensão mudou quando eu comecei a entender, por exemplo, parte da literatura. Porque isso faz muita diferença. Quando você começa a compreender, existe uma ideia aqui, por exemplo, o gênero literário. A literatura, o gênero que um autor escolhe para escrever um romance, não é o mesmo gênero de alguém que está escrevendo um texto investigativo, onde ele está atrás de provas, está fazendo, anexando ao seu conteúdo provas, fazendo uma denúncia. O cara que está escrevendo uma literatura de fantasia, ele está trabalhando com a nossa imaginação, nos levando para um ambiente de fantasia. Aí você entra, por exemplo, lá nas histórias de Lewis, Tolkien, que eles vão levar você para dentro daquele mundo. O mundo do Senhor dos Anéis, o mundo das crônicas de Nárnia, eles vão levar você para dentro daquele mundo, e aquele mundo ele é o que? Fantástico e fantasioso. É uma fantasia. Ali ele mescla um monte de ideias ligadas a um reino de fantasia, mas com verdades profundas da Bíblia. O que João vai fazer é a mesma coisa. Ele vai usar um tipo de literatura que é muito comum e vai aprofundar esta ideia que ele quer destacar. Qual é a ideia? Eu quero chamá-los para uma convocação aonde você veja o Cordeiro. Então aqui começa essa grande história de João. Quando eu começo a compreender esta ideia, esse tipo de literatura que ele trabalha, que é uma literatura fantástica, o livro vai tomando outro contorno, outras ideias vão... Você não vai ficando com medo do Apocalipse. Você vai se apaixonando por Apocalipse. Você vai amando o Apocalipse. Porque o que ele convida os seus ouvintes é: se prostrem diante do Cordeiro. É isso que esse é o grande convite. Ele vai falar sobre o trabalho da cruz. Então, por exemplo, logo de cara, se você quiser depois, não precisa anotar porque você vai receber esse material. Mas se você depois quiser acompanhar, por exemplo, ele vai nos envolver em três
gêneros literários distintos em 3. Ele vai fazer uma coisa aqui que é magnífica. Ele vai mesclar 3 gêneros literários aqui dentro. Primeiro, apocalíptico. O gênero literário apocalíptico. Quando você abre Apocalipse capítulo 1, verso 1 e verso 2, está lá. Aquela forma dele apresentar o seu texto, isso é comum em um gênero chamado apocalíptico. Esse gênero, dentro do contexto do primeiro século, aonde João está, é comum. É como você, no seu tablet, no século XXI, abrir um jornal ou acessar uma rede social para obter uma informação. Você vai lá no YouTube ou qualquer outro meio de comunicação e acessa aquela informação. Aquele que está do outro lado vai te informar: olha, hoje o dia vai ser assim, hoje vai ser assado, hoje a bolsa está assim, hoje a bolsa está assada, hoje aconteceu isso aqui, hoje aconteceu aquilo ali. Ele vai te dar aquela informação usando um meio de comunicação que você, no seu contexto, compreende facilmente. Não é um absurdo para você, acessar um noticiário na TV, num podcast, numa rede como o YouTube, né? Você acessa. Hoje você acessa a informação de qualquer ambiente. João, ele está escrevendo dentro de uma literatura que é comum no ambiente dele, e essa literatura se chama apocalíptica. Apocalíptica, por isso que você vai perceber que ele começa assim: este é o Apocalipse de João, revelado por meio de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse é revelação, é algo que estava oculto, mas ele acessou esta mensagem que estava oculta. E agora ele fez o que? Ele revelou Apocalipse. Ele trouxe para o público aquilo que um dia esteve oculto, escondido nas regiões celestiais. Então está lá no capítulo 1, verso 1 e verso 2. Quando você abre o texto de Apocalipse, já está lá. Isso aí. Qual é a segunda literatura que ele usa? Gênero literário. É o profético. Profecia você tem aos montes dentro do Antigo Testamento. Ele está mesclando também esse tipo de literatura com aquilo que ele está recebendo. Eu tenho todas as referências aqui para você depois, quando receber o material, você vai poder consultá-las, todas elas separadinhas, onde ele usa a expressão esta profecia. Então ele diz, ele classifica o seu texto como um texto apocalíptico e profético também. E o terceiro gênero é o mais comum, que são cartas às 7 igrejas. Envia as cartas às 7 igrejas da Ásia. Então, esse é o terceiro gênero literário. Qual é o terceiro gênero? Epístolas, cartas. Muito comum. Carta de Paulo aos Efésios, carta de 1 a Pedro, carta aos Hebreus, carta de Tiago, entendeu? É muito comum. Cartas de João às igrejas e coisas desse tipo. Então, terceira literatura, cartas. Então você tem no texto de Apocalipse 3 termos ou 3 gêneros literários diferentes que estão trabalhando em conjunto, tá bom? Então, o texto é apocalíptico, o texto é profético, o texto é epistolar, cartas, tá bom? É muito extenso, mas eu vou resumir. Quando ele fala do Apocalipse, ele está convocando, quando ele fala sobre apocalíptica, ele está falando como um juízo que vai ocorrer a qualquer momento. Fala, presta atenção, haverá um juízo, ele vai ocorrer a qualquer momento. Então as imagens que estão ligadas à apocalíptica
é sempre uma imagem que te leva ao ambiente celestial, te apresenta o ambiente celestial e você volta com, vamos dizer assim, com uma notícia do céu. Sabe, você vem com uma notícia, uma informação privilegiada, aí você desce do céu com uma informação privilegiada e fala, olha, é o seguinte, mantenha calma, se concentra, mantenha o foco, tá difícil agora, mas é o seguinte, daqui uns dias, isso aqui vai ser virado de cabeça para baixo, o nosso Senhor volta, destrói os inimigos e nós, ó, vida eterna, novos céus e nova terra. Acabou. Mas, ó, fica firme. Não te envia aí, não fica vagando em dois pensamentos. Tá complicado, tá difícil, mas mantenha a classe. Como diz o nosso pastor, passa com honra a prova. Entendeu? Cabeça erguida, mas fica firme, porque a qualquer momento o nosso Deus vai revirar isso aqui tudo. Isso é comum dentro do ambiente chamado apocalíptico. O ambiente profético são as imagens que vão convocar as pessoas ao arrependimento. Presta atenção, o nosso Deus vai virar isso aqui de cabeça para baixo. Mas se tu não se arrepender, tu está no meio do bolo aí. Tu vai padecer por todo mundo. Então ele convoca os ouvintes, aqueles que vão ouvir o seu texto, a se arrependerem. E o terceiro são as cartas. As cartas, elas são para que as pessoas também, de alguma forma, sejam alinhadas por algo que esteja faltando naquele momento. Se você observar no geral, as cartas sempre são com um tipo de correção, corrigindo uma rota de alguém que no meio do caminho se perdeu. Ela vem como, não é uma condenação. Olha, lembra de onde você caiu, hein? Volta lá. Tipo assim, não vem para destruir. Vem como um meio de chamar a atenção como as cartas funcionavam dentro do Novo Testamento. As cartas, a maioria delas, uma ou outra, que não, mas a maioria delas são para corrigir uma rota, para esclarecer uma dúvida a respeito de um comportamento que alguém deveria ter. Então, a carta é para isso. É para fazer com que os seus leitores voltem ao trilho ou sejam consolados. Por exemplo, a igreja de Éfeso. Olha, ali tem pouca força, mas mantenha aí a pegada. Éfeso não, Filadélfia. Mantenha a pegada aí. Sei que você foi fraco, está fraco aí, mas você não negou meu nome. Mantenha-se fiel. Talvez, se eu não me engano, é a única carta que não recebe uma reprovação ou um direcionamento para se consertar em algum momento. Ela sempre é uma ideia positiva. Então, o livro do Apocalipse, de João, ele tem essas três literaturas dentro dele, distribuída dentro dele. Ok? Até aqui tudo bem? Aí se eu fizer a pergunta assim, quem escreveu o livro de Apocalipse? Aí você vai falar, João. Foi João ou foi? Sim ou não? Tem certeza? Vou perguntar de novo. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Foi João? Que João? Que foi João, eu sei que foi. Mas quando eu faço a pergunta, mas que João que foi? Aí, filha, acabou a concordância aqui. Discípulo, não foi? Como você sabe disso? Porque o nome dele é João? Esse foi um grande embate, tentar descobrir quem é o João que escreve este texto apocalíptico. A igreja se debateu para achar quem é esse João. Lembra que isso é um panorama, a gente não vai entrar em todos os detalhes. Então aqui eu já estou falando sobre a autoria. Primeiro eu já falei para você como é que ele é composto. Ele é composto como? Uma carta, um texto apocalíptico e um texto profético.
Todos eles distribuídos em 22 capítulos. Agora eu estou mostrando para você quem é o autor. Você já me falou que é o João. Eu estou te devolvendo agora a pergunta. Qual João? Que João? Quem é o tal João? Aqui complicou a história. Por quê? Porque quando eu olho aqui para dentro do livro, eu não sei quem é o João, porque o João não me fala quem ele é. Ele só fala, sou o João. Mas que João? João da esquina, João discípulo de alguém, João apóstolo. Internamente falando, quando eu olho para dentro do livro, eu não sei quem é o João. Porque o próprio João do livro não me diz quem ele é. Ele não fala de onde veio. Ele só fala que é o João que estava na ilha de Patmos. Então a igreja, durante muito tempo, ela buscou saber quem é o João do Apocalipse. Aí duas sugestões, ou três, foram apresentadas. Há alguém que diz que o tal João não é um João, nosso apóstolo. Então, quem foi que disse isso? Dionísio. Dionísio foi um homem de referência na história da igreja. Ele, quando olhou para dentro do livro, ele falou assim, tá, eu sei que é João, mas eu não posso dizer que o João desse texto é o apóstolo. Porque dentro do livro não existe nada que me diga que o João aqui é o apóstolo. Então, isso, vamos dizer assim, eu não vou apostar no silêncio e fazer uma afirmação que o texto não diz. Então, ele teve cuidado de falar assim, eu sei que foi um João, mas esse tal João ninguém sabe quem é. Ele teve a coragem de dizer isso e discordar de outros irmãos ao seu redor. Ele falou, olha, até respeito a tua opinião, você acha que é o apóstolo, mas entre você achar e você me provar que ele é o apóstolo, são duas coisas totalmente diferentes. Então, Dionísio, ele, quando fez essa análise interna do texto, ele chegou a essa conclusão. O tal João é um camarada desconhecido. Mas aí você tem uma outra turma. Agora essa turma não está olhando do lado de dentro, ela está olhando do lado de fora. Aí ela vai buscar o que alguém diz primeiramente. Aí a primeira indicação que este texto era o texto de João foi levada para frente. Alguém lá atrás disse, esse texto é o texto de João, o apóstolo. Aí, baseado na tradição de uma informação que foi concedida por alguém muito responsável, diversos homens, no decorrer da história, passaram a fazer essa afirmação também. Olha, é o seguinte, João, o apóstolo, é o autor do texto. Aí você tem pessoas famosíssimas aqui dentro, que está aí depois do seu texto, você vai ler quando você recebê-lo. E você tem vários homens importantes da história da igreja, daquele período, não estou falando de um período muito longe, estou falando daquele período próximo, que vão falar assim, não foi João. Eu tenho um Dionísio dizendo, olha, eu sei que foi João, mas não sei quem é o tal João. Aí eu tenho uma segunda turma dizendo assim, foi João o apóstolo, porque nós, e a tradição cristã, está dizendo que foi. Mas qual é a evidência interna? Não tenho evidência, eu estou gritando com a tradição. Tipo assim, aquela coisa, pega o ladrão, que ladrão? Aquele lá, qual? Aquele que está indo lá. Aí todo mundo, pega o ladrão, ninguém sabe quem é o ladrão. Está todo mundo correndo atrás do ladrão, ninguém sabe quem é o ladrão, que buza está o ladrão. Mas você está indo com todo mundo gritando, pega o ladrão. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Eles estão concordando com a tradição que este João é o apóstolo. João que caminhou com Jesus Cristo. Como eles chegaram a essa conclusão? Eles afirmaram isso. O terceiro e último ponto, quando eu pergunto sobre quem é o tal do João, tem uma turma que fala assim, olha, é o seguinte, essa é a conclusão que a maioria atualmente tem chego.
Assim, eu não posso afirmar que foi o João, porque quando eu olho internamente eu não vejo lá isso. Eu também não posso afirmar, baseado na tradição, só porque é a tradição. Se a tradição está afirmando algo errado, eu estou ecoando com ela isso. Então, como na literatura apocalíptica tinha algo que era muito comum, o que era comum? Era você escrever um texto apocalíptico com o nome de alguém que era famoso. Então eu escrevo um texto apocalíptico e coloco o nome de C.S. Lewis. Esse é o Apocalipse de C.S. Lewis. Quem é o famoso aqui? C.S. Lewis. Lewis. Então os caras vão achar daqui a uns anos um texto apocalíptico. Milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como todos os seres viventes e os anciãos. Eles cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois que eu vi as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos os sempre. É engraçado que quando você lê esse verso 13, ele parece que está ecoando uma verdade que também foi revelada a Paulo. Qual é a verdade que foi revelada a Paulo? Capítulo 2 do livro de Filipenses. Todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor de todo o céu e de toda a terra. Quando ele diz aqui que não no céu, todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra, no mar ou em todo e qualquer ambiente, tudo vai se prostrar e se colocar diante do Cordeiro, dizendo: a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todo sempre. Esse é o maior convite que João faz para aquela comunidade que não vai se prostrar ao culto ao imperador. E essa é a beleza do texto de Apocalipse. O texto de Apocalipse não é um texto que nos amedronta, é um texto que nos causa medo. O texto de Apocalipse é um texto que diz: vem, vamos adorar o Cordeiro junto, porque ele vai reinar sobre tudo e sobre todos, queira você aceitar ou não. Ele venceu, não por um poder militar, mas através da sua morte e da sua ressurreição, comprando para Deus, o Pai, povos de todos os ambientes da terra, fazendo destes sacerdócios reais diante de Deus por toda a eternidade. Não é sobre medo, nunca foi sobre medo, sempre foi sobre adorar o Cordeiro que venceu, que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Isto é a mensagem do Apocalipse, com todas as suas profecias, com todos as suas imagens apocalípticas, com todas as suas palavras de exortação. No final ele vai dizer: bem-aventurado e feliz é quem lê, quem guarda tudo aquilo que está nesse livro, porque o Cordeiro vai vencer, queira você aceitar ou não. Entendeu? Debaixo do céu, debaixo da terra, onde for, todos vão se curvar diante do Cordeiro, porque ele vem, ele é digno. Amém? Como diz o meu amigo: como é que você resume o livro de Apocalipse? Aí ele um dia falou para mim: simples, pô. Jesus vence.